Oi, crianças, bom dia. Como que vocês estão com as atividades que já foram feitas, né? Já foram enviadas. Eu queria saber se vocês estão tendo dificuldades. Se tiver, pode pedir auxílio no privado, porque eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? A gente vai dar continuidade ao conteúdo que nós já iniciamos essa semana, que são sobre orientações, percursos na disciplina de matemática, certo? E logo eu já vou estar passando a página que vocês vão fazer hoje e vou estar explicando para esclarecer melhor, né? A gente está aprendendo aí a esse novo método de aula, então para mim também está sendo difícil, né? Porque a gente gosta de dar aula com os alunos na sala de aula, assim, diferente, só na frente de uma tela é um pouco diferente, né? Um pouco complicado, mas a gente vai aprendendo, tá? Então eu quero que vocês também tenham paciência quanto a essa nova metodologia, porque aos poucos a gente vai se adaptando. E logo também a gente vai voltar para nossa sala de aula, né? Que Deus vai abençoar que tudo isso passe logo, né? Vamos seguir as regras que foram estabelecidas para que a gente não sofra mais na frente pela desobediência, tá? Então, obedeça os pais de vocês. O momento agora é realmente de ficar em casa e aguardar, né, para ver se a gente consegue diminuir o tanto de caso que o nosso Brasil já tem. Então, eu sei que para alguns familiares realmente é difícil, né? Por conta do tipo de trabalho que cada um tem. Mas, confiando em Deus, a gente vai sair dessa situação, tá bom? E vou até agora passar para vocês a atividade de hoje, que é de matemática, que está no livro, na página 21, certo? São os caminhos orientados. Aí aqui a gente tem na primeira questão, né, dizendo assim: Mariana saiu de casa para comprar pão. Trace os trajetos que ela pode ter feito para chegar à padaria. Então aqui você vai observar que está a casa da Mariana e a padaria. O que você vai fazer? Com o lápis, você vai criar um trajeto para ela chegar até a padaria. Na verdade, são dois trajetos, né? Então você vai escolher, você pode procurar o caminho mais longo, ou você pode procurar um caminho mais perto, ou mais ou menos, né? Intermediário. Então aqui na primeira questão você vai fazer isso, tá? Na segunda questão também tem uma orientação onde o André está em sua casa e ele vai fazer um percurso aqui, né? Aí eu vou estar lendo a segunda questão para você ver o que é preciso fazer. Diz assim: André saiu de casa, virou à direita, seguiu em frente e entrou na primeira rua à esquerda. Depois, seguiu em frente e entrou na rua à direita. Seguiu em frente e entrou na rua à esquerda. Seguiu em frente e no meio do quarteirão entrou no escritório de seu pai à esquerda. Depois de visitar o escritório de seu pai, André voltou para casa passando pelo ginásio. Trace o caminho que André pode ter feito na volta para casa. Então, na ida, você vai seguir essas orientações aqui, tá? Até ele chegar no escritório do pai dele. Quando ele vai voltar para casa, aí você pode criar um percurso que ele pode ter feito para chegar de volta à sua casa, tá? Então, a segunda questão você vai fazer isso. Aí agora nós vamos para a terceira. Na terceira questão tem assim: descreva o trajeto que Vitória fez para ir do prédio em que mora até o supermercado. Aqui já está feito o trajeto que ela fez, né? Ela saiu do prédio dela, onde ela mora, e fez esse caminho aqui, ó, até chegar no supermercado. O que você vai fazer aqui nessas linhas? Você vai escrever o percurso que ela fez. Por exemplo, ela está aqui. Então, quem é essa? A Vitória, né? A Vitória, ela foi para que lado? Para o lado direito ou para o lado esquerdo?
Aí você vai dizer, né, a Vitória foi, né, você vai primeiro ver qual foi o lado que ela foi, aí depois ela seguiu em frente, aí quando chegou aqui na esquina dessa rua, o que ela fez? Ela foi pro lado direito ou foi pro lado esquerdo? Aí você vai descobrir para qual foi o lado que ela foi. Depois ela segue em frente até chegar no supermercado. Então o que você vai fazer aqui? Você vai descrever o percurso que ela fez, tá bom? Aqui, na quarta questão, tem assim, ó, observe o desenho de uma sala de aula. Aí aqui tem a mesa do professor, né? A sala de aula, as carteiras, certo? Aí você tem duas informações aqui. Essa primeira carteira aqui, quem senta é o Lucas. E essa carteira aqui, quem senta é a Maria, certo? Então, o Lucas, ele tá sentado aqui, ó, de frente para o quadro, né? De frente para a mesa do professor aqui. Então, você vai ter uma legenda aqui do lado para você seguir essas dicas aqui, tá? Então, diz assim, ó. Agora, leia as dicas para pintar as carteiras conforme a legenda. Então, ó, a carteira da Cláudia, você vai pintar de verde. A carteira de Laura, você vai pintar de amarelo. E a carteira da Joana, você vai pintar de azul. Aí você, mas qual é a carteira delas? Você vai ver aqui nas dicas, ó. As dicas vai estar mostrando qual é a carteira que você vai pintar. Então, aqui na primeira dica fala assim, ó. Cláudia senta na primeira carteira do lado direito da carteira de Lucas. Então, aqui já tem informação aonde que está a carteira de Lucas. Então, no lado direito dele, qual é a carteira da Cláudia? Aí você vai pintar de verde. Depois, a segunda dica. Laura senta na última carteira da fileira em que senta Maria. Então, ó, a Maria, ela senta nessa fileira. Então, você vai pintar a carteira da Laura, que ela senta na última carteira. Então, você já vai identificar. Depois, a terceira dica fala assim, Joana senta na primeira carteira do lado esquerdo da cadeira de Laura. Como você já identificou a carteira de Laura, então você vai pintar, né, de azul a carteira da Joana, né? Primeiro você tem que identificar onde que a Laura senta, tá certo? Agora, na quinta questão, fala assim, trace o trajeto mais curto que Isabel pode percorrer para ir de sua casa à entrada do parque. Em seguida, descrevam. O que você vai fazer? Quando você quer ir ao parque, eu tenho certeza que você não vai procurar o caminho mais longo. Por quê? Porque você quer brincar. Então, quanto menos tempo você perder no percurso, mais tempo você vai ter para brincar, né? E eu acredito que a Isabel também pensa assim. Aí aqui é a casa da Isabel e aqui é a entrada do parque, né? Então, ela tem que entrar por aqui. Então, como é que você vai fazer para que ela chegue o mais rápido possível no parque? Você vai vir por aqui, ó, dando essa volta enorme aqui até chegar, ou você vai vir por aqui, ou você vai cortar caminho, né? Então, você vai olhar qual desses caminhos ela vai conseguir chegar com mais rapidez na entrada do parque, tá certo? E na sexta questão fala assim, pinte as palavras ou expressões que você pode utilizar para descrever o trajeto da entrada da escola até a sua sala de aula. Então, o que você vai fazer? Você vai imaginar que você está lá no portão da escola. Aí, o que você vai fazer? Você vai ver, você sabe onde é a sua sala de aula, então você vai traçar ali no imaginário, né, o caminho que você faz até chegar na sua sala de aula. Aí aqui tem algumas palavras que você pode utilizar. Por exemplo, quando você chega no portão, você vai em frente ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda? Aí se você vai para a direita, então você não vai em frente, né? Então você já não vai pintar isso aqui. Suba as escadas. Tem escada para você subir até chegar na sua sala, né? Então observa.
Cruze. Você cruza algum caminho ou tem alguma coisa para você que atrapalhe o seu caminho? Você vai para a direita ou você vai para a esquerda? Ao lado, né? À esquerda, desce um andar, né? Quando você chega na sua porta, você precisa descer algum andar? Se não, então você não pinta. Aí aqui, agora escreva outras palavras ou expressões que você utilizaria além das que estão listadas acima. Por exemplo, pode acontecer de você fazer um percurso que aqui você não pintou. Por exemplo, subiu rampa. Quando você chega na sua sala, você sobe alguma rampa? Se você subir, se tiver essa rampa, você pode escrever aqui, porque aqui nesses quadrinhos não está falando de rampa. Então, você pode acrescentar outras coisas que você faz até chegar no caminho da sua sala de aula, tá bom? A 7ª questão não precisa você fazer, porque a gente precisaria estar realmente numa sala de aula, né? Mas não tem prejuízo nenhum você deixar de fazer essa 7ª questão, tá bom? Então, a atividade matemática, ela é basicamente isso que você vai fazer, tá? Não tem dificuldade, mas se tiver alguma, você pode me perguntar no meu WhatsApp, tá certo? Então, fiquem à vontade, resolva essas atividades aí. São atividades que faz parte do nosso dia a dia, né? E eu acredito que vocês não vão ter dificuldade. Vocês são muito espertos, vocês gostam realmente de estudar e eu tenho certeza que vocês vão fazer essa atividade com muita eficácia, tá bom? Até mais, e daqui a pouquinho eu já vou estar passando a outra atividade de língua portuguesa, tá?